Well, hello and welcome to my YouTube channel. Para o meu canal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, ou bem-vindo ao meu quarto, que no momento é o quarto mais bagunçado do Canadá inteiro. Alright, so today we're going to look at, hoje nós vamos olhar para 5 ou 6 palavras que eu separei aqui, que são palavras que os brasileiros confundem muito na pronúncia e também no significado. Então as palavras são through, até eu me confundi agora, through, tough, though, thought e the, alright? Então a gente tem through, tough, though, thought e the, right? So todas essas palavras aqui, elas têm significados diferentes e elas têm usos diferentes e elas têm pronúncias diferentes. Acontece que elas são escritas, como vocês podem ver, elas são escritas de uma forma muito parecida e é por isso que os brasileiros confundem muito essas palavras. Antes que você reclame que eu sou brasileiro e estou ensinando pronúncia, eu estudei meu ensino médio aqui no Canadá e cresci meu inglês, ele cresceu aqui. Façam que a minha pronúncia seja muito perto da nativa, da pronúncia do inglês nativo. Então, se você tem outro professor de inglês que é brasileiro e fala pra você não ver brasileiros falando inglês, é verdade, ele tem razão. Alguns professores brasileiros não falam inglês a ponto de ensinar a pronúncia. Acontece que eu acho que eles podem ensinar a pronúncia também, não tem problema nenhum. Mas aí, se você quiser buscar uma pronúncia mais correta, é melhor você ir para pessoas que viveram bastante tempo fora e por isso tem uma pronúncia mais perto da nativa, ou simplesmente busque professores nativos. Mas não tem problema nenhum você aprender com um professor brasileiro. Tem muita gente que é muito chata, tem muito crítica quanto a isso. Eu acredito que desde que o professor tenha uma pronúncia boa e ele consiga passar um ensinamento para você bem, não tem por que não. Mas se você quer realmente aprender pronúncia, procure ver professores que sejam nativos ou quase nativos. Alright? So, today we're going to look at through, tough, though, thought, and the. Right? Então todas as palavras elas têm casos diferentes, pronúncias diferentes. So, aqui entram dois passos, dois pontos. Ponto 1. Você tem que saber o vocabulário diferente. Então são palavras diferentes. São palavras diferentes. Então antes de eu falar especificamente da pronúncia de cada uma, vamos apenas entender o contexto de cada uma delas. Então, o que é through? O que significa a palavra through? Eu falei lá no Instagram sobre ela, eu falei sobre a diferença entre ela, through, e true, a diferença entre as duas. So, aqui eu não vou falar sobre true, verdadeiro, vou falar apenas sobre through. Alright? So, o que é through? through. Alright, so through significa através de algo, right? So, very simple. You talk to someone through the phone. Você fala com alguém através do telefone, right? So that's uma palavra bem simples, right? A outra palavra que a gente tem é though, right? A palavra though. Though é quando você tem duas frases, uma contrária à outra, né? O que a gente chama de conjunção. Ela é um embora, ou muito embora, mas aí é o even though. Então, só though é como se fosse embora isso, aquilo. Então, for example, though I really like coffee, I'll have some tea now, right? Então, embora eu goste muito de café, eu vou tomar chá agora. Isso é um exemplo bem simples do uso do though. E claro, ele muda se estiver no final da frase, mas eu não vou falar sobre ele hoje. A outra palavra é tough. Tough significa algo como duro ou difícil, né? Você pode falar assim, well, today was a tough day, right? Today was really tough. Ou seja, hoje foi um dia muito difícil, hoje foi um dia complicado. Ou você pode falar que alguém é tough. Você pode falar, wow, this guy is really tough. Ele é muito durão, right? E a outra palavra é a palavra the, right? Que é o artigo o. Então, o carro, a maçã, right? So, por que eu digo que os brasileiros confundem a palavra the? Primeiro porque às vezes eles falam de, e não é de forma alguma, é the, right? Então tem o som do TH ali bem presente. E a outra coisa é que o som da pronúncia the muda quando você tem uma vogal ou uma consoante na palavra seguinte, right? So, for example, if we are talking about a car, right? So, se nós estivermos falando sobre um carro, é the car, right? Então você vê que tem o som de the, ok? But if you're talking about an apple, uma maçã, que foi o exemplo que eu dei, é the apple. Então, quando a gente começa a próxima palavra com o som de vogal, a gente fala the apple. E quando a gente começa a próxima palavra com o som de consoante, a gente fala the car. Então, existe essa diferença. Mas é uma diferença bem simples. Se você não sabia agora você sabe, ok? Então, vamos ao significado dessas palavras. Aliás, vamos à pronúncia dessas palavras, agora que você já sabe os significados. Então, a primeira palavra é through. Ok? Então, o segredo, talvez o mais difícil dessa palavra seja você conseguir nail, isso é, acertar em cheio, o som do TH. Então,
hoje, nessas palavras aqui, vocês vão ver que a gente vai trabalhar com os dois tipos de som de TH. Existe aquele que é aquele som do S entre a língua, então é aquele right? Que é o som da palavra thing, que é o som da palavra think, que é o som da palavra through, que é o que a gente está vendo aqui. Então, esse é um dos mais complexos para o brasileiro, principalmente porque esse som não existe de forma alguma no inglês, no português. E se você, dependendo de onde você vem do Brasil, às vezes fica mais difícil ainda, certo? Então, a melhor forma que você tem para aprender é você se acostumar a fazer o som de S com a língua entre os dentes, certo? Erros comuns que acontecem quando você faz esse som é você falar tss, right? Então, think. Muitos brasileiros falam think. Você não falar o som direito, você falar um som de S, então think, em vez de falar think, right? Então falar through, em vez de falar through, ok? Então through, vê que eu não coloquei a língua entre os dentes, eu deixei a língua atrás dos dentes, então eu fiz um som de S. Agora, se eu coloco a língua entre os dentes, eu falo through, right? A parte final do verbo, da palavra, através, through, não é muito difícil. É you, right? Through, ok? Então não é muito complicado, o difícil mesmo é o início, th. Right? Então, o segredo, como eu disse, é você nail, que é acertar em cheio, o som do TH. Uma vez que você domina esse som, as outras palavras ficam muito mais fáceis. Então, se você conseguir nail o som do TH, se acostumar com a sua língua entre os dentes, fazer o som de S, o som tem que sair bem assim, ó. Vocês sabem que no YouTube, não sei se vocês conhecem isso, mas tem uma coisa chamada ASMR, que é quando as pessoas fazem sons assim, tipo comendo e botam no microfone assim. Então, tipo um ASMR agora, tipo um ASMR é... Alright, isso é estranho. Ok, so, esse é um som e ele é necessário para que você fale a palavra through, ok? Se você conseguir fazer esse som de TH, ou seja, S entre os dentes, você vai conseguir falar a palavra through. Um segredo também é você falar, como muitos professores de inglês ensinam, docinho de pêssego. Então você coloca o S entre os dentes e fala docinho, pêssego. Right? Socego. Então, qualquer palavra que você encontrar com S e você colocar a língua entre os dentes, vai dar certo para fazer esse som. Alright, so that's one. Essa é a palavra through. Próxima palavra é though. Ok, então a palavra though, como eu disse, significa embora. Então, though I like coffee, I'll have tea. E aí a gente tem outro som do TH, right? No final, né, você não pronuncia o GH, né? Então você a primeira palavra é through, right? A segunda é though, right? Então muda bastante o som, né? Não é o mesmo final das duas palavras. E o início dessa, though, o som também é diferente. Então a gente tem dois sons do TH bem claros aqui. Um deles é quando o som é th, right? E o outro é quando o som é the, right? Agora, existe uma coisa interessante sobre esses sons. O primeiro é que o primeiro som do que a gente já viu, do through, é como se fosse um S entre os dentes. O outro som é como se fosse um Z entre os dentes, right? Então, se você falar se você fizer um som de Z e colocar a língua entre os dentes, é exatamente esse som. Você pode perceber que um dos sons treme a sua garganta e o outro não. Então, no som do S, a sua garganta não treme de forma alguma. Se você falar a palavra through e você colocar a mão na sua garganta, você vai ver que em momento algum a sua garganta não treme, não existe a necessidade dessa vibração. Então você pode ver que você fala through e não vibra. Agora, se você falar though, você vai ver que na hora que você fala isso aqui tudo faz right? So, isso é uma coisa que você tem que ter em mente. O som do TH muda de acordo com a palavra. Então a palavra que a gente viu, through, não tem esse som de Z entre os dentes. E a palavra though, que é embora, tem. Ok? So, though, alright? Não tem muito mistério, não tem como te ensinar melhor como falar essa palavra. Qualquer outra tentativa é só uma tentativa meio em vão de ensinar melhor. O segredo é, domine o TH e depois o resto fica muito simples. Então, para dominar o TH, escute vários nativos falando, veja alguns vídeos de como colocar a sua língua, mas o negócio é isso, som de S ou Z entre os dentes. Não tem muito mais mistério além disso, alright? Então, a primeira é through, a segunda é though, ok? A próxima é tough. Então, o que você precisa saber para não confundir essas três palavras? É você ver como é que está escrita. Então, se você lê muito rápido, às vezes você se confunde. Então, tome cuidado, leia com mais calma e veja. Bom, aqui eu tenho THR, through, right? Aqui eu tenho só TH, right? Então é though. Aqui eu não tenho H, nem R, é só o T. Então é T-O-U-G-H, T-O-U-G-H, tough. Right? E aí é aquela palavra durão. E aí a pronúncia muda bastante. Você não tem o som de TH, você tem o som de T. O som de T no inglês, muitas vezes, é T,
t, né? É como se fosse t, right? Então, se você não é do sul, que nem eu sou, você não fala leite, né? Você fala t, right? Então, aliás, o pessoal de Porto Alegre fala leite, né? Anyways, não interessa. A questão é leite nada. A questão é o som do T no inglês é um som muitas vezes de t, alright? Então, quando você for falar a palavra tough, é esse som que você vai utilizar. Muitas vezes o brasileiro adiciona uma vogal a mais quando tem som de T, principalmente no final da frase. Então, a palavra meet, right? Que é encontrar alguém, right? Let's meet tomorrow at noon. Vamos nos encontrar amanhã ao meio-dia. Let's meet tomorrow at noon. How about that? Like, is that a good idea? Let's meet tomorrow at noon. Vamos nos encontrar amanhã ao meio-dia. So, let's meet tomorrow e não let's meet, right? Então muitos brasileiros colocam um E a mais ou uma palavra a mais porque eles não estão acostumados com esse som de T, right? Então, t, right? Então, recapitulando as três palavras: through, though e tough. Ok, próxima palavra é thought. Alright, thought. Eu não cheguei a falar essa palavra no início do vídeo. Alright, desculpem, guys, eu não falei sobre o que significava essa palavra no início do vídeo. Alright, so o significado da palavra thought é pensar, pensado, então é passado de pensar, ou pode ser simplesmente a palavra pensamento. E aí você tem que ver se ela está sendo um noun, um substantivo, ou se ela está sendo um verbo. Então, por exemplo, you know, I have this thought. Então, eu tenho esse pensamento, right? Eu tenho essa ideia, enfim. Ou, you know, I have thought about it. Ou seja, eu pensei sobre isso, ok? Então, thought. Então, essa é a palavra, é o passado de think, ou é simplesmente o substantivo thought, que é pensamento, alright? Ok, now, o segredo, de novo, é você ver onde está o TH, e a questão do thought é que o final dele é escrito diferente, você tem o GHT no final. E é isso que faz a diferença, faz o som de ought, alright? Então, outras palavras com esse som é o bought, o ought, o próprio ought é uma palavra, né? Um modal verb, talvez você não conheça. Então, você tem OUGHT, right? Esse OUGHT sempre tem esse som de ought, right? Tem que ter tem que ter o GHT ali. E aí é esse som sempre. Então, o início que vai fazer a diferença, se você tiver a palavra bought, se você tiver a palavra ought em si, que é só a palavra ought, o modal verb, ought to do something. E aí você tem a palavra thought, que aí você tem o som de TH na frente. E aí é aquele TH que a gente viu no início do vídeo, que é th, right? Que é o S entre os dentes. Então o ar passa pela sua boca e faz thought. Como eu disse, o som final não é muito difícil. O som de ought não é uma coisa muito complicada. O difícil é o som inicial, th, right? Então é isso que você tem que praticar, alright? E por último, o som de the. E aí, mais uma vez, a gente recapitula o som de TH com o Z entre os dentes, right? Então, o início do som é esse TH com o Z, né? Com o Z entre os dentes, então é th, lembra? A sua garganta vai vibrar. E aí você tem que tomar cuidado se você está falando com uma palavra que tem uma consoante depois, ou se essa palavra tem uma vogal depois. Vai ser the se for o som de consoante e the se for o som de vogal antes. E geralmente isso é uma coisa que um nativo faz bastante, é que às vezes ele quer dar ênfase numa palavra e ele coloca o the. Não interessa se é vogal ou não, right? Então, digamos que a gente fala, a gente está falando da, we're talking about the apple, right? We're talking about the apple, right? So, a gente quer colocar uma ênfase na maçã, the apple, e a gente fala the apple, right? A gente coloca uma ênfase usando esse outro the, o que é uma coisa comum, acontece também, alright? Mas, naturalmente, saiba diferenciar, alright? Essas são palavras que os brasileiros confundem muito a pronúncia. Se você gostou do vídeo, make sure you subscribe if you haven't already. Smash like, então smash like se você gosta de inglês e smash like também se você não gosta de inglês. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.